Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Eu sou o comunicador, pastor Edson Ronaldo Tressman. Atualmente exerço o meu ministério na Paróquia Concórdia de Querência do Norte, no estado do Paraná. Eu quero me comunicar com você que está aí ouvindo a Rádio Cristo para Todos. A rádio que é uma boa companhia, uma companhia diária, uma companhia agradável, que nos traz reflexões tão importantes nesse tempo no qual nós estamos vivendo. E hoje eu quero iniciar contigo uma viagem por uma carta pastoral brilhante, belíssima, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero destacar do capítulo 1, apenas o versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Querido amigo, querida amiga, as pessoas na vida, elas sobem escadas. E as pessoas, elas sobem escadas para justamente se mostrar como maior que as outras pessoas. As pessoas sobem uma escada para tentar se qualificar como maior do que os outros, melhor do que os outros. E eu quero falar para você sobre os 3 degraus da escada a qual o apóstolo Paulo subiu. Você conhece os 3 degraus da escada a qual o apóstolo Paulo subiu? Sim? Não? Então vamos lá. Primeiro degrau da escada a qual o apóstolo Paulo subiu, ela está escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. O menor dos apóstolos, olha só o primeiro degrau, o menor dos apóstolos. O segundo degrau, Efésios, capítulo 3, versículo 8. O menor de todos os santos. Terceiro degrau, dos pecadores, o pior. Interessante a escada que Paulo subiu. O menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, de todos os pecadores, o pior. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E se Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a mim, que dos pecadores sou o pior, Ele também quer salvar os outros pecadores. E para salvar os outros pecadores, Cristo, Deus, com o seu poder, chamou a mim, chamou você. Além de nos chamar, também nos capacitou e nos capacita para que este Cristo Jesus, para que o poder de Deus também salve os outros pecadores. Porque de todos os pecadores, eu sou o pior. Paulo, o grande apóstolo Paulo, para incutir nos seus a necessidade de ir em busca do perdido, ele escreve essa primeira carta a Timóteo. Bem, nós já tivemos a oportunidade aqui pela Rádio CPT de estudar 9 cartas anteriores do apóstolo Paulo, antes dessa de 1 Timóteo. Talvez já sabemos muito sobre Paulo. Mas e agora? Eu preciso me perguntar quem é Timóteo, mas antes de responder quem é Timóteo, ou ao responder quem é Timóteo, as qualidades de Timóteo, elas não são qualidades para que ele suba numa escada e a gente fique menor. Não, não é isso. As qualidades de Timóteo é justamente para mostrar como que Deus usa os seus para salvar os perdidos. Lembrando que de todos os perdidos, eu sou o pior. Quem foi Timóteo? Primeiro, pregador e missionário na igreja primitiva. Quem foi Timóteo? Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Quem foi Timóteo? Timóteo era filho de uma cristã ou de uma judia que foi convertida a cristã. Aí sim ela se tornou cristã. Então Timóteo era filho de uma senhora judia convertida a Cristo Jesus, chamada Eunice. E o seu pai era grego. O nome Timóteo, um belo nome. Se eu ainda tiver um filho, eu tenho uma filha, Maria Clara. Quando eu tiver um filho, se ainda tivermos um filho, eu quero colocar muito, eu tenho muito desejo de colocar esse nome, Timóteo.
Timóteo significa honrado a Deus. Timóteo, ele é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. Você sabia disso? Sim, é um dos personagens mais conhecidos do Novo Testamento. 2 epístolas de 13 escritas pelo apóstolo Paulo, 2 epístolas são direcionadas a Timóteo. Há referências diretas e indiretas a Timóteo. Em outros livros da Escritura Sagrada, nós temos em Atos, 1 Coríntios e também na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um fato muito curioso a respeito de Timóteo é que quando Paulo chamou para acompanhá-lo na sua viagem missionária, Timóteo precisou ser circuncidado. Por quê? Bem, uma explicação possível para isso é que Timóteo tinha um pai grego. Claro, a gente não pode dizer que o pai grego influenciou na sua educação cristã, não, porque Paulo mesmo elogia a fé de Timóteo, a qual ele herdou da sua avó e da sua mãe. Mas nós vemos que ele precisou ser circuncidado antes de acompanhar o apóstolo Paulo na sua viagem missionária, possivelmente porque o seu pai era grego. Timóteo, quando ele foi separado para o ministério, Paulo e os anciãos locais, eles oraram por Timóteo, impuseram a mão sobre Timóteo, e ali ele recebeu um dom espiritual que o capacitou ao seu ministério. Timóteo era um grande exemplo dentro da comunidade cristã, bem como também na sociedade a qual ele fazia parte. Quando Paulo aconselha Timóteo a respeito do ministério, Paulo ele sempre lembrava para Timóteo um fato muito interessante. Timóteo, existem profecias anteriores acerca do papel e da importância que você e todos os diáconos, presbíteros, pastores, bispos e que todos os outros desempenham na igreja. Olha que interessante. Lembrar-se de que aquilo que se faz no reino de Deus não é para que a gente suba a escada para ser melhor que outros, mas é justamente Deus ainda agindo neste mundo. Para quê? Para salvar os pecadores, lembrando que de todos os pecadores eu sou o pior. Por isso nós podemos destacar, conforme o versículo 18 do capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, não abandone essas profecias, não abandone a palavra de Deus. Nós vemos ali que Timóteo ele tinha sim preparo suficiente para desempenhar a sua missão em Éfeso, onde Paulo deixou encarregado de fazer isso. No entanto, Timóteo era humilde e ele tinha capacidade para ser liderado. Timóteo não era alguém desobediente. Timóteo também não fazia o que lhe dava na cabeça. Não. Ele também não participava de contendas e nem ficava reclamando com Paulo. Ele, na verdade, era alguém que aceitava a liderança do apóstolo Paulo. Timóteo, ele é uma testemunha bíblica de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Todo grande líder, ele também é liderado. E Timóteo estava muito atento em cumprir o que lhe era ordenado por parte de Paulo. Timóteo desempenhou outras missões importantes. Ele levou a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Após entregar essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele retornou para Éfeso e de lá ele foi enviado para Macedônia para realizar os preparativos para a chegada posterior do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo teve a intenção de enviar Timóteo a Filipos, porque Paulo estava muito preocupado com os cristãos lá naquela cidade. Após a sua primeira prisão em Roma, Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso. E deixou Timóteo na cidade de Éfeso justamente para que esse suprisse as necessidades da igreja local. Uma igreja lá em Éfeso, que assim como a nossa ainda hoje, corria um enorme perigo. E por esse motivo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a nos mostrar como desenvolver uma igreja saudável e de como também, ao desenvolver essa igreja saudável, levar Cristo para as pessoas.
fazer com que os pecadores, dos quais eu sou o pior, fazer com que os pecadores subam a escada de Paulo, os 3 degraus, e lá em cima, ao se reconhecerem como pecadores, também reconheçam o grande amor e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus para com elas. Querido irmão, querida irmã, Timóteo teve que lidar com algumas pessoas que queriam ensinar doutrinas contrárias à fé cristã. E Paulo, nesse capítulo 1, ele destaca muito bem isso. Ele fala: olha, Timóteo, cuide para que essas pessoas que ficam por aí divulgando fábulas, crendices e estão abandonando a fé cristã. É por isso que na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele escreveu que ele estava tão surpreso, com algumas pessoas que infelizmente abandonaram tão depressa o evangelho. Na verdade, não há outro evangelho. O evangelho é único. É aquele que nos fala a respeito de Cristo Jesus. E daí agora para Timóteo, Paulo está dizendo: olha, alguns estão querendo ensinar doutrinas contrárias à fé cristã. Volte às Escrituras, Timóteo. Mantenha-se nas profecias que já falaram da importância do teu ministério ou do ministério, da importância de tantas pessoas estarem servindo na igreja, atuando na igreja. Então, cuidado com esses que querem ensinar doutrinas contrárias à fé cristã. Era preciso admoestar esses falsos mestres. Por isso, Timóteo precisava estar enraizado nas Escrituras. Estar enraizado nas Escrituras. Escritura essa que não é uma palavra humana, mas é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo que usou homens para nos deixar registrado a palavra de Deus, a vontade de Deus, a mensagem de Deus. Timóteo teve que lidar também, querido amigo, querida amiga. Ele teve que lidar com aquelas panelinhas. Na verdade, dentro lá da comunidade de Éfeso, assim como em tantas outras, havia partidos contra a autoridade do apóstolo Paulo. Paulo chega a citar lá no final da carta, do capítulo 1, na verdade, que essas pessoas ele os entregou para Satanás. Olha que demonstração firme, dolorosa. Mesmo Paulo dizendo dos pecadores, eu sou o pior. Esses homens que formaram partidos, opondo-se ao ministério, opondo-se ao apóstolo Paulo, são entregues por Paulo a Satanás. Querido amigo, querida amiga, a congregação de Éfeso, ela não estava bem. Não, ela não estava bem. Ela corria um grande perigo. Por isso, Paulo exorta Timóteo. Eu não sei se a sua congregação, eu não sei se a sua comunidade também corre um grande perigo. Se ela também não está bem, eu não sei disso, eu não sei a realidade de tantos que agora estão me ouvindo. Mas as exortações que Paulo deu a Timóteo são exortações que ainda nos ajudam nos dias de hoje, principalmente quando nós temos um só objetivo: levar Cristo para os pecadores, dos quais eu sou o pior. E Paulo, quando ele encarrega Timóteo para essa missão, para desempenhar esse papel, Paulo ele cita um exemplo muito bonito ali dos versículos 14 ao 17 do primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Paulo ele cita o poder de Deus. Paulo confiava no poder de Deus. Poder esse que ele diz assim, é similar àquele que Deus usou para enviar Jesus. Similar àquele que Deus usou permitindo que Jesus fosse morto, mas que o ressuscitasse, que ressuscitou Jesus. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Paulo confia nesse poder e ele fala que este poder sempre será tão imenso que transformou ele, Paulo, inimigo da igreja, em pregador da misericórdia de Deus. Olha só o poder de Deus. O poder de Deus é tal
que de todos os pecadores, sendo eu o pior, Ele me chamou para que eu fosse pregador do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, não há nada tão grave, não há nada tão ruim que o poder de Deus não possa superar e não possa transformar. Se existe alguma glória na nossa congregação, se existe alguma glória na nossa comunidade, essa glória está no poder de Deus, que chama, capacita e efetua o seu querer. A igreja ainda hoje, ela sofre sim muita oposição. A igreja ainda hoje, ela sofre muita perseguição. Mas isso é efetuado, como diz Paulo lá no versículo 3, isso só é efetuado porque algumas pessoas ainda vivem na ignorância e na incredulidade. Paulo diz que ele também perseguia a igreja, porque ele era ignorante, porque ele era incrédulo, mas o poder de Deus foi tanto que o transformou em pregador do amor e da misericórdia de Deus. Então a oposição, a perseguição que a igreja ainda sofre é por causa da ignorância e da incredulidade das pessoas. Por isso, querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você, não desanime, porque sempre houve, há e vai continuar havendo ignorantes incrédulos que vão continuar perseguindo a igreja. No entanto, o poder de Deus age pelo Evangelho. O Evangelho que resgatou a mim, pecador, que de todos os pecadores sou o pior. Evangelho esse que salvou e salva a mim e que salvou e salva você. Por isso, fortifique-se na misericórdia de Deus e vá ao encontro das pessoas perdidas. A primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta que quer nos levar a refletir no fato de que nós somos enviados por Deus para ganhar os perdidos para Cristo. Perdido esse, eu, que já foi ganho para Cristo. Graças a Deus que muitos não desanimaram, mas que também foram persistentes por causa do poder de Deus, por causa da misericórdia de Deus, e por isso eu também continuo nessa graça de Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se dos pecadores eu sou o principal e fui resgatado por Cristo, que poder extraordinário foi esse na minha vida. Que poder extraordinário é esse na minha vida. E é nesse poder, é por essa misericórdia, é por essa graça, que Deus continua enviando a mim e a cada um de vocês, para que muitas pessoas possam subir a escada a qual Paulo subiu. E a única coisa a dizer é: louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a você, Deus abençoe a mim, Deus abençoe a todos nós. Olha, eu quero deixar uma gratidão muito especial para você que me acompanhou até o final desse estudo. Não perca os demais estudos da Palavra de Deus, da carta de Paulo a Timóteo. Uma carta que quer nos fazer pensar nos perdidos, dos quais eu sou o pior, mas que fui resgatado para o reino de Deus. Forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu, misericordioso, amoroso e gracioso, assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.